vivo e estamos com conexão. A Vera já está. Oi, boa noite! Tudo bom? Que difícil. O pessoal está me ouvindo? Eu preciso ver a Vera, tem que estar com o microfone aberto. Não está? Dá um alô, Vera. Oi, Ivo Freiner, boa noite. Soraya Souza, boa noite. Eu gostaria, vocês podem me colocar se vocês estão ouvindo a minha voz, que é a da Vera. A Vera dá um alô, boa noite. Olá, me ouvem? Ainda não ouço a Vera. Eu estou te ouvindo. Não? Não, ainda não. Eu te ouço. Por que eu não ouço? Você está me ouvindo, Vera? Sim, sim. Sim. Eu sim. Aí a Vera agora tem que conectar. O que mais que eu tenho que conectar? Eu estou conectada, não? Eu não ouço você, Vera. O que eu tenho que fazer? Eu não sei. Só um pouquinho, pessoal, que nós estamos esperando a Vera, a gente conseguir ouvir ela. Só um pouquinho, tá? Boa noite a todos que estão entrando. Oi, eu estou conectada. Você não me ouve? Diz alô, Vera. Você não me ouve? Agora estou te ouvindo. Ei! Deu Tudo certo. Agora continua me ouvindo? Continuo te ouvindo super bem. Eu quero saber se todos que estão conosco na live conseguem nos ouvir. Por favor, mande um joinha aí, para a gente poder dar início. Opa! Boa noite, boa noite, boa noite. Que bom. Deu um pouquinho, uma pequena confusão, mas vai dar certo. Faz parte. Online, ao vivo, como diria o Faustão. Como é que é? Só faz... Quem sabe faz ao vivo. A gente está aprendendo. Não, mas é o Instagram, eu tenho mais facilidade. Aqui eu achei, meu Deus do céu, o que aconteceu agora? Mas tá boa tudo noite, certo. boa noite. Boa noite. Que bom. Sejam todos bem-vindos, né, Vera? Hoje nós vamos falar, então, como nós tínhamos os propostos para esta live, falar sobre a infância, os transtornos do desenvolvimento e os seus tratamentos. Então, para isso, eu conheci nessa minha caminhada essa pessoa maravilhosa, que vocês vão ter o prazer de conhecer hoje, que é a psicopedagoga Vera Bauer. Ela vai se apresentar para todos vocês aqui, que ela tem várias especializações, além de ser uma psicopedagoga. E nós estaremos com esse tema que é tão importante, né, na área da educação, para todas as pessoas de todos os municípios, principalmente para os pais e as famílias que têm essa necessidade de informação. Então, Vera, muito boa noite. Mas, primeiramente, te agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco para fazer essas instruções, essa troca de experiências com as pessoas que estiverem aqui conosco também. Boa noite, João Paulo. A gente vai vendo o nome aqui das pessoas. Sim. Vamos lá, Vera, com você. Olha, assim, eu estou super feliz, até por esse momento, claro, de dividir, compartilhar, trocar, responder o que for necessário em termos de dúvidas, que é isso que nos cabe, enquanto da área da saúde, enfim, a educação que está aí, as necessidades. E é um prazer enorme estar com você, porque eu sei que é uma pessoa com uma energia fantástica, uma pessoa, sim, iluminada no sentido de trazer esperança, trazer apoio, trazer novas ideias. Isso, para mim, é tudo de bom nas pessoas. Hoje de manhã ainda falei com uma mãe, e nós estamos falando, eu falei, são de pessoas como você, e agora falo também de novo, Simone, como você. São pessoas assim que são gostosas, são agradáveis de conversar. Por quê? Porque acrescentam, né? Então, eu sou muito feliz e eu sei que a diferença toda que nós podemos fazer, né? Então, as crianças estão aí, os adolescentes, nós estamos em algumas situações com muito comprometimento, temos que fazer e temos que ajudar. Escolas, famílias, né, que estão sem diagnóstico, que têm dúvidas. Então, bora lá. É um enorme prazer para mim estar aqui, apesar de toda essa confusão que deu aqui. Dá um friozinho na barriga. Estamos aprendendo. Ô, Vera, nós não somos muito da era da tecnologia, a gente é um pouco, né? Então, a gente tem que... Os nossos jovens... De primeira, a gente vai aprendendo, né? Sim, sim. Mas que bom. Seja muito bem-vinda, então. Então, você é psicopedagoga, né, Vera? Isso, eu sou
psicopedagoga. Primeiro fui psicomotricista, a minha primeira formação, e dentro da psicomotricidade, estudando o neurodesenvolvimento, né, a primeira infância, e todos os comprometimentos que nela podem acontecer. E depois a psicopedagogia me encantou enormemente, mas eu não paro, né? Nós estamos sempre em avanço, em busca. Isso, e as demandas, né? Eu falo para vocês, eu acabei o atendimento hoje e uma médica antroposófica me mandou, né, no WhatsApp, ela me mandou ali vai ser um curso online de fora e vai ter tradução simultânea, mas um médico, dentro dessa visão antroposófica, mas um médico falando como essa leitura da antroposofia em relação ao transtorno do espectro autista. Aí eu logo já respondi, fechando a clínica, respondi para ela, né, que é uma médica também antroposófica aqui em Blumenau, respondi, amiga, eu vou fazer, claro, né, vou ficar comprometida um dia inteiro online, não é fácil, mas é a maneira que nós temos, e as informações, elas estão aí. Né? Então as pessoas precisam procurar, os canais estão abertos para isso, né? Para que a gente tenha troca, para que a gente possa instruir, orientar, e não me canso de estudar, e é isso. Então, dentro da clínica, nós estamos praticamente há 25 anos, vamos fazer 25 anos de clínica, é uma clínica Univita em Blumenau. Começamos com uma equipe multidisciplinar, e com vários profissionais de áreas diferentes, então essa importância também da multidisciplinaridade para que a gente possa olhar cada um com o seu know-how, mas sabendo que aquele ainda é um indivíduo e que nós temos que olhar muito mais do que cada segmento desse de especializações. Exatamente. É muito interessante isso, né, Vera? Sim. Nós recebemos perguntas, como a gente divulgou a live, Sim. Nós tivemos as pessoas interessadas nos mandarem as perguntas, e eu vou fazendo para você justamente para a gente conseguir trazer essa informação que é tão importante. Perfeito, né? Ótimo, vamos lá. Então, a primeira pergunta que nos mandaram foi: quais os principais diagnósticos que aparecem hoje em relação aos transtornos? Então, dentro desse neurodesenvolvimento, essa primeira infância, ela é determinante para várias situações, né? E nós temos crianças, desde muito cedo, já sendo observados alguns sinais e sendo encaminhados. Eu, na clínica, agora, nesses 2 últimos meses, eu estou com 4 crianças em avaliação de 2 anos e meio. 2 anos e 4 meses, 2 anos e 6 meses e 9 meses. Então, e como que funciona, Vera? A pessoa percebe na família que tem algo que está diferente? Como é que é feita essa avaliação? Então, você tem a clínica, você tem todo esse conhecimento, mas, por exemplo, uma creche de um município, né? Sim. Como que as tias da creche, elas têm que ter... quais seriam os sintomas, ou o que a criança, de repente, está revelando que talvez seja um indício que ela precisaria ter esse acompanhamento? No caso, essas crianças menores, muito pequenininhas, 2 anos, 3 anos, né, que eu estou com uma grande quantidade em avaliação, são crianças que têm sinais do transtorno do espectro autista. Então, este transtorno específico hoje requer muita atenção, porque o número, né, de incidência do transtorno, do diagnóstico, da procura de um diagnóstico precoce é muito grande. Aumentou muito, muito, muito. Você me ouve? Tá tudo ok? Tá. Então, nós temos, sim, essa demanda dos pequenininhos em relação ao neurodesenvolvimento, que são sinais muito... Mas já está indo. Tá. E isso dentro desses primeiros 3 anos de vida,
né? São sinais pontuais e ali a gente vai nas creches, eu faço observação dessas crianças, eu oriento também os profissionais educadores das creches para que tenham esse olhar refinado, para que possam levantar hipótese. Quando eu falo em levantar hipóteses, não é para sair dando diagnóstico, mas quando eu levanto uma hipótese, encaminho para os profissionais adequados, o que eu posso estar fazendo? Eu posso estar dando condições para que essa criança seja estimulada precocemente. E isso faz uma grande diferença falando em autismo, né? Então, E dessa quais faixa seriam etária, esses sinais, assim, para a gente ter uma ideia, Vera? nós temos uma relação muito da questão do atraso de comunicação, né? O atraso de... Caiu. O atraso de linguagem, né? Então, isso é um ponto fundamental, né? O atraso de linguagem nessas crianças, a pouca interação social, a dificuldade de interação social, porque a criança, nessa faixa etária, ela aprende por imitação. Como ela aprende por imitação e ela tem muita dificuldade nessa relação do grupo, então ela começa a ficar já para trás nos desenvolvimentos, nos marcos do desenvolvimento. Vocês entendem? Então, assim, às vezes a criança já começa a ter atrasos. Eu acho que Voltou. tá travando. Oh, meu Deus, será que é a internet aqui? Não sei. Me ouvem? Será que é a Sim, bateria? pode continuar. Então, Não, tá tudo certo. ótimo. Então, ali é pontual que esses profissionais da educação tenham, sim, esse olhar e que possam até, inclusive, ter a liberdade de pecar por excesso, mas nunca por ausência de um olhar diferenciado, sabe? Nunca por omissão, porque essa criança, 6 meses para uma criança de 2 anos a 2 anos e meio, é uma perda muito grande de habilidades que ela podia estar sendo estimulada ou desenvolvida. Essa é uma faixa etária que está bastante preocupante hoje, mas também atendo muito a faixa etária de crianças que não estão se alfabetizando ou que não estão se adaptando nas escolas, no início da alfabetização. Aí nós temos os transtornos de aprendizagem, que é um outro olhar que também é importante que os pais tenham atenção. Por quê? Porque são sinais, a criança vai pontuando alguns sinais. A criança vai mostrando que algo não está bem. E para a vida de uma criança, a escola, ela vamos dizer assim, quase 70% do dia a dia é ela na escola, na interação social. Então tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso, a criança tem que gostar, a criança tem que trazer um feedback positivo para casa. E quando algo não está muito bem, o que acontece exatamente isso? A criança já vem, não quero ir para aula hoje. Ontem mesmo falei com a mamãe, ela disse assim, todos os dias é muito difícil que ele queira ir para a escola. Então, assim, não é nada pessoal, é uma postura de negação para algo que está sendo, né, sinalizado no sentido, não tem alguma coisa muito agradável lá, ou eu não estou sendo compreendido na minha dificuldade, porque a criança não consegue externar essa angústia, mas existe uma angústia. E nesse olhar todo, né, Vera, então é muito importante também que o pessoal das escolas, o pessoal das creches, dos municípios, eles estejam atentos e, ao mesmo tempo, abertos ao diálogo aos pais, né? Tem que ter uma correlação ali para que se tenha entendimento. E até porque, às vezes, o modo de falar com os pais, esse cuidado de externar, que, de repente, tem alguma coisa que teria que ser olhado com mais atenção, a forma como é colocado, né? Realmente tem que estar preparado para isso, né? E sabe que você fala uma coisa que é muito interessante, porque eu tenho os dois lados, né? Como eu atendo as escolas e recebo essa família, né? A queixa, recebo os pais, ouço essa queixa, faço uma anamnese e aí vem a avaliação. Eu também ouço do lado dos pais a frase assim, por que alguém não me falou isso antes? Nossa. Que aí e ali, quando vou à escola, tem essa situação que você colocou agora. Vera, é tão difícil porque a gente chama os pais uma vez, chama pela segunda vez, e às vezes eles têm resistência. Sim, isso também acontece.
Então, por quê? Sim. Porque é na escola, de segunda a sexta que essa criança está interagindo e está mostrando, está sinalizando essas situações. Então, ninguém melhor do que o próprio educador, o próprio professor, para poder levantar e chamar, acolher uma vez. Às vezes, o primeiro impacto é de dizer, não, isso não é nada, o pai era igual, e assim vai. O déficit de É. atenção, né? Ou, por E exemplo, o até, déficit de... eu até estava vendo aqui que a segunda pergunta vem bem a calhar nisso que você está Sim, colocando, sim. porque eles colocaram, se na sua opinião, Vera, o nosso sistema educacional e de saúde dos municípios comporta uma estrutura para atender as crianças com transtornos. Como é que você vê? Porque a gente está falando aqui da realidade de Blumenau, né? Que você atende no Toda a município de região. Blumenau. É, Eu fui ex-prefeita, eu sou ex-prefeita do município de Torpedrinho, então também nós tínhamos situações que tinham que ter esse olhar, ter esse cuidado, então a gente fazia o sim, treinamento com os nossos sim. profissionais, né? Uhum. Mas é que nem você falou, tem que ter essa interação. Escola, pais, profissionais, para que a gente consiga fazer o diagnóstico precoce para conseguir fazer o Totalmente. tratamento adequado, né? Totalmente. Como eu atendo, eu tenho algumas metodologias que são praticamente exclusivas nessa nossa região. Eu atendo muitas crianças que vêm de Florianópolis, Rio do Sul, eu atendo, né? Então eu tenho muito, eu acabo abrindo um leque maior de atendimentos. Regionalmente. Uhum, sim. E a demanda é a mesma. Em todas essas regiões de Florianópolis vem crianças, né? Então eu atendo muito aos sábados em função dessas crianças que a família traz para avaliação, até para intervenção, muitas vezes. E o que é comum? É exatamente a necessidade de uma rede onde a escola, a família e os profissionais da área da saúde possam ter a comunicação e possam ter a liberdade de uns falarem com os outros para que a gente possa ajudar essa criança, porque o nosso objetivo é o mesmo. Tanto da Exato. professora da escola, quanto obviamente, os pais, quanto quando eles nos procuram, nós queremos ajudá-los. Então, é um trabalho em conjunto, sim. Existe a necessidade de um diálogo muito grande. Então, a internet veio e nos ajuda muito, por exemplo, as reuniões online, né, os meets, enfim, nós fazemos muito, eu faço muito quando quero falar com a professora, a coordenadora, e muitas vezes a família também, quando é de fora. Então, esse olhar tem que estar sempre presente. Sim, nós temos uma demanda maior do que o que eu tenho de atendimentos para as crianças. Infelizmente, é a nossa realidade hoje Infelizmente. em toda a região, não só Blumenau. E na sua opinião, Vera, como profissional dessa área, né, o que você acha que seria importante para que os gestores, né, tanto públicos, que eu digo de modo geral, desde uma prefeitura, desde o lar do prefeito, desde o lar da Secretaria da Educação, ou até mesmo da Isso. questão das esferas de leis e legislação, o que poderia ser feito para que a gente pudesse ter um atendimento melhor, mais efetivo, mais eficaz, para que a gente pudesse fazer conseguir diagnosticar? Uhum. Eu penso que inicialmente, obviamente, uma capacitação um pouco Direcionada? direcionada e pontual de equipes Uhum. multidisciplinares e que essas equipes possam atuar até como uma triagem. Por exemplo, eu falo com médicos, oftalmopediatras, neuropediatras, e eles têm a mesma opinião. Nós não deveríamos, né? Nós somos responsáveis como adultos, não escolas, profissionais da saúde e da educação. Uma criança entrar numa escola com atraso de linguagem, com atraso da parte motora, enfim, a motricidade ampla, consequentemente, o processo de aprendizagem ele já vai ter obstáculos. Então, Dificuldades. Uhum. sim, os obstáculos que vão levando com que essa criança vá ficando cada vez para trás, atrás desse Uhum. grupinho, e ela vai percebendo isso, ela vai se angustiando, porque ela tem que dar conta. Então, esse olhar precoce, no sentido de nós termos uma qualidade para receber essa criança desde o início da pré-escola, de Uhum. estimulação. Então, esse olhar de que, opa, tá tudo ok, o desenvolvimento de linguagem. Então, uma equipe multidisciplinar, sim. É importante Com a certeza. capacitação de equipes
e de ter essa consistência, né? Nós temos que ter uma qualidade maior na implementação e também na sequência disso, porque, por exemplo, tem épocas que nós somos chamados, não só eu, outros profissionais, para fazermos capacitação com os professores. Amo de paixão, mesmo eu agora estou movimentando o mundo aí para fazer uma capacitação em função da lei. Então, quando você fala, Simone, as leis existem. As leis da inclusão, a questão do que é um transtorno e do que é uma deficiência, a diferença disso. E muitas vezes, o educador, o professor não sabe diferenciar quais são as leis que contemplam um transtorno de aprendizagem e quais são as leis que contemplam uma criança com uma deficiência. Porque são leis diferentes e flexibilizações e adaptações diferentes para cada caso. Isso está faltando essa compreensão global, geral, de tudo. É que não adianta criar uma lei e não dar condição da lei ser aplicada. Dela é que nem ser eu falo, né? Nós temos uma Constituição maravilhosa. O primeiro artigo dela é perfeito, mas todo mundo tem direito a tudo. Mas de que forma? De que jeito que as pessoas vão ter? Quem vai dar o direito? Como que vai ser? Qual o orçamento para isso? E aqui, no caso, além de tudo, é a dificuldade do entendimento da legislação. Eu sempre falei que a parte jurídica, às vezes, ela é muito um entrave, porque ela tem uma dificuldade. A linguagem jurídica ela é muito travada, e às vezes a gente aqui na ponta, onde está a criança, tem a dificuldade de entender o que é de direito, o que o município tem que fazer, que realmente tem que ser colocado, e se realmente está fazendo. Às vezes, o setor público não é que não tenha a vontade, ele nem sabe que realmente tem uma legislação que ele tem que aplicar e de que forma que ele vai aplicar e vai dar a condição para esse atendimento. Essa é uma das grandes preocupações que eu tenho. Como eu fui gestora, eu sentia isso na prática. A minha secretária de Educação, nós sentávamos para debater de que forma a gente ia atender as crianças que nós observávamos que tinham essas demandas, como que a gente ia fazer esse treinamento, de que forma o município se colocaria à disposição. Então, é uma rede de informação e uma rede de ação, e como você falou, o objetivo final é atender a criança, a família da criança para dar condição do desenvolvimento, né, Vera? Isso, eu penso que essa experiência sua, obviamente, você já estar, né, já ter passado, isso te dá uma visão muito maior, mais ampla, de como se relacionam umas informações com outras, como eu acesso esse processo, como eu informo, né? Porque como eu também concordo com você, Simone, perfeitamente, porque as leis elas estão aí, mas muitas vezes eu ouço pais falando, não, ele tem direito ao segundo professor. Ele tem direito a um segundo professor, mas ele tem a necessidade desse segundo professor? Porque o ser humano, às vezes, são assim, direitos, mas assim, qual é a real necessidade? Não que muitas crianças, com certeza, tem muitas que precisam e são colocados os segundos professores, são colocados em trabalhos de apoio, isso eu sei e funciona. Mas, muitas vezes, se fôssemos levar ao pé da letra o segundo professor para cada diagnóstico específico, nós teríamos mais professores dentro de sala do que quase 50% de professores e alunos sendo atendidos pelas suas diferentes necessidades. Mas nem todos que têm diagnósticos têm a necessidade de um segundo professor, exatamente porque o professor regente pode sim fazer a diferença. Fazer essa estimulação, fazer esse trabalho. Sim. Com certeza. Então, é uma questão daí de um profissional realmente fazer esse diagnóstico de quem de verdade, de fato, precisa. Até porque aqui já cai numa pergunta que eles nos colocaram, qual seria o principal desafio das famílias? Que nem você falou, às vezes tem os pais que sabem da lei, querem um segundo professor, mas às vezes não é a real necessidade. A real necessidade é que o filho dele consiga se desenvolver, mesmo que o professor regente saiba de uma certa, por ter um pouco de dificuldade, que consiga dar atenção, que consiga encaminhar essa criança para o desenvolvimento dela. Seria nesse sentido também, né, Vera? Isso, porque a família faz uma grande diferença
para sustentar todo esse processo, porque muitas vezes eles iniciam uma avaliação e a questão toda, né? Ah, eu não tenho condições de levá-lo, eu não tenho... Nossa, eu já fiz muito atendimento em organizações não governamentais, sou voluntária, inclusive, mas eu tenho que... Falo para você que a informação ela é fundamental em todos os sentidos, porque se uma família está mal informada, nós temos uma rivalidade. E na educação, na saúde, gente, não existe. Existe um ser humano sendo atendido e existe uma família com necessidades. Porque, olha, Simone, uma coisa eu acho fantástica. Quando a gente fala em transtorno, a própria palavra já diz. O transtorno, ele realmente transtorna a vida dessa criança, desse jovem, desse adolescente, mas transtorna a vida de todos que estão ao entorno dela. Então, não é uma criança que tem um problema. Nós temos um sistema que precisa ser acolhido, que é um sistema familiar. Então, essa informação de acolher. Né, esse olhar do acolhimento, exatamente o que eu ia dizer. O olhar do acolhimento à criança. E eu sempre falava, eu e a minha secretária de Educação, a Janaína, nós comentávamos. Sim. A criança, ela aparece na sua frente. Com ela vem todo o pacotinho que não está presente, mas é toda a estrutura familiar dela que cai junto ali. Então, a gente consegue verificar pela criança, né, que realmente essa família também precisa de acolhimento, precisa de apoio, para que daí isso vai reverberar na educação da criança. É impressionante. As professoras que estão aqui, as psicopedagogas que estão nos acompanhando, tenho certeza, tem tias também, que são da sua área, e nós trocávamos ideia, e elas sempre colocavam esse sentido, né? O acolhimento, o entendimento, a informação e a vontade de ajudar. A empatia, porque quando uma mãe reclama, uma mãe luta e né, braveja e tal, isso é interessante, a compreensão de que existe uma dor ali. E que nós precisamos acolher essa dor, porque nós compreendemos o fundo dessa dor e temos que fazer acontecer, de alguma forma, um apoio. Então, existem trabalhos belíssimos, tanto os municípios se mobilizam, articulam, escolas têm salas de recursos, salas de apoio, isso é importante. Então, eu vejo que tudo isso foi possível ser implementado e está sendo possível, quando existe, porque existe a formação, existe a informação e as formações. Porque os professores, eles também, quando a gente chega, é tão bonitinho, ai, que bom, eu vou... E aí a gente vai falando, vai dando dicas, a gente vê brilhinho no olho desse professor, desse educador. Porque quem está numa sala de aula, gente, eu digo, não tem como disfarçar que não é por amor, não tem como. Porque tem que ser... é totalmente o amor, né? Senão não aguenta. Não aguenta. Porque as pessoas estão aí para servir, para doar e para ajudar. Então é lindo isso. Eu imagino a alegria de vocês, os profissionais, os professores, quando conseguem ver a evolução deles, né? Sim, fantástico. Quando eles são estimulados, quando eles conseguem ter o diagnóstico, que vão ser estimulados e conseguem ter esse desenvolvimento. Nós vimos na sua clínica ali todo o aparato que você tem para fazer, a forma como as crianças evoluem, isso eu imagino assim que eu sou formada em magistério, né? Então eu não exerci, mas eu sei o quanto que isso é importante e a diferença que vai fazer na vida dessas crianças como ser humano, né? Sim, nós impactamos, né? As crianças, elas são belíssimas em todos os sentidos, né? Pela a forma de atuar e de estar presente na vida de todos nós, a alegria que elas trazem mesmo na dor. Eu tenho crianças que você vê a angústia da dificuldade e quando você faz um diagnóstico, quando você faz uma avaliação e vai contando para a criança que isso acontece assim, porque aqui, né, existe um cérebro que está aprendendo, você tem capacidade, olha aqui a tua habilidade, você vai pontuando, né? Porque a criança tem que entender isso. E quando a criança tem compreensão, ela consegue perceber, pô, então, não, eu não sou burra. Eu escuto assim, nossa, e aí a gente fala, claro que não, imagina, o que, né? Por que você pensou assim? Porque eu não estou aprendendo. Aí você fala assim, não, mas você vai aprender, porque a prof, ela pode fazer assim, e ela agora... E aí o bonito é quando a gente troca com os professores,
e a professora também acaba fazendo aquele movimento igual, a criança, você vê assim a tranquilidade dela, ela se sente tranquila, ela se Ela se sente desarma. parte, ela se sente que ela também é capaz, e isso faz toda a diferença, né, doutora E que Vera? e mostra com que a criança sente indiretamente, obviamente, porque ela não tem cognição para compreender isso, mas de alguma forma é passado pela nossa ação, pela nossa forma de atuar com ela, tanto em sala de aula, os próprios pais que também não ficam numa exigência tão grande, porque agora estão sendo acompanhadas, essa criança está sendo acompanhada, a escola está fazendo as adaptações, a escola está fazendo as flexibilizações que cabem àquele diagnóstico, e aí a criança ela se sente acolhida. E quando ela Com se sente certeza. acolhida, ela libera essa tensão toda, essa angústia toda, e aí ela só flui, porque uma criança é feliz, ela tem que ser feliz. Não tem como Com numa infância certeza. você É da não ser essência da feliz. criança ser feliz, né? E, E Vera, a questão que nós comentamos, né? A questão da dislexia, que a isso. criança tem a questão de ter o direito de ter um ledor, e até eu já assisti filmes em que mostra ali como é que é o cérebro da criança quando ela tem dislexia, né? Isso. Então, que realmente isso também é um transtorno, e que às vezes a criança está achada que não aprende, meu filho tem dificuldade, porque o meu filho, né, assim, não consegue aprender, mas não é, é porque ele é disléxico e ele tem uma condição de ser estimulado da forma que ele vai entender as letras, os números e o mundo, né? Tens como Isso. colocar um pouquinho dessa Claro questão que também? sim, claro que sim. A dislexia, os transtornos de aprendizagem, dislexia, a descalculia, por mais que se fale, ainda são transtornos um pouco desconhecidos, porque eu ainda tenho profissionais da educação que me dizem assim, mas ele é tão esperto, por que ele vai ter um transtorno de aprendizagem? Mas ele é muito esperto, ele é genial quando ele fala, mas a escrita dele é assim, assim, assim. E aí a gente fala exatamente, é esse o ponto que difere um atraso global ou uma deficiência de um transtorno. Porque a dislexia, a dislexia, tanto a descalculia, né, dentro da matemática, A são dislexia, no caso, só para o pessoal das letras, né, que tem dificuldade, troca as letras, e a as descalculia é a letrinhas. questão dos números, né? Dos Uhum. cálculos e da compreensão do processo. São crianças Do processo. inteligentes. E numa avaliação, o cognitivo e o intelectual têm que estar preservados. E isso acontece. E aí Uhum. fica a dúvida, mas por que se ele é tão inteligente em tantas outras coisas e ele falha aqui? Então é um transtorno e as leis estão aí. O ledor e transcritor, tanto que esse é o curso que eu vou mobilizar agora depois do recesso escolar, nós vamos estar promovendo. As escolas vão ser contempladas com uma vaga para cada escola, uma vaga das escolas que eu tenho, né, esses apoios das regiões, Sim. e vão ser uma capacitação, uma formação de ledor-transcritor, porque como eles têm esse direito, eles também têm que, o educador ou o professor que vai fazer esse papel também tem que ter o conhecimento de que maneira aplicar essa lei, de que Exatamente. maneira eu vou fazer isso. E olha, eu E quero geralmente não tem. compartilhar, Berna, eu quero compartilhar com o pessoal que está aqui conosco, até quero dizer os Sim, nomes aqui rapidamente. Olha, eu quero sim. mandar um super abraço para o Olivir Nogueira de Tuporanga, é um Oh, querido, que é um delícia. vereador que trabalha lá em Tuporanga, Janaína Lenz, foi minha secretária de educação. Boa noite, Jana, muito bom ter Ah, você que ótimo. aqui. A Cida Tomelin, super abraço, a Jennifer Vargas, o Tarcísio Nunes, a Sônia Uber, a Clarice Michele, muito obrigada, gente, um abraço. Eu queria dividir com vocês que estão nos ouvindo que, Vera, quando eu fiz uma visita para você, a questão da dislexia, eu, enquanto ex-prefeita, você vê, não sabia que as crianças tinham direito a um ledor, eu não sabia. E até você colocou a dificuldade ali de um aluno que teve direito a um ledor e o ledor chegou na frente da criança e não estava preparado. E a Isso, criança, tipo, né, ela não entendeu, então não conseguiu efetivar o que realmente é o direito dela, né? Por isso que é a importância isso. desse curso que você está fazendo, para Com que as pessoas certeza. tenham esse acesso à informação.
E que realmente a criança seja beneficiada, né? Que ela tem direito. Eu achei isso muito interessante, né? E é uma situação, e não foi por falta de boa vontade, só que em certas situações a boa vontade não é Suficiente. né? Não é Porque a suficiente, porque informação, o acabou, treinamento... acabou gerando uma situação desagradável para ela. O adolescente era um adolescente, foi muito interessante, porque a pessoa disse, você quer... Ela chegou e ela perguntou, você quer que eu leia alguma questão? E ele, né, se colocou, mas não é por isso que nós estamos aqui? Ele foi irônico, né? E ela se sentiu, né? Ficou chateada. Sim, Chateada. porque também é um ser humano. Só que se ela tivesse essa capacitação, passado por uma capacitação para ser essa pessoa que é o ledor transcritor, que eles todos têm direito na escola, têm direito no vestibular, vão ter direito no Enem também. Eu tenho vários que fizeram, sim, e nos concursos públicos quando adultos. Então, é uma pessoa... É um direito adquirido, tem legislação para isso. Tem, sim. Tipo, se a pessoa, se não tiver esse acesso, ela tem que entrar e solicitar, porque é de direito. Sim. Então, Concursos as escolas públicos... que não têm, que tiver o diagnóstico, vão ter que fazer esse treinamento e deixar pelo menos um profissional preparado para fazer isso e dar essa condição. Para fazer isso. Porque, assim, e olha que interessante, né, doutora? Então, é um acompanhamento para uma vida inteira. Então, ele vai começar desde as bases, se ele tiver que fazer um concurso vestibular, se ele for fazer o Enem, ele vai ter esse mesmo direito. Então, o disléxico, por exemplo, quem tem um transtorno do déficit de atenção, ele vai ter o tempo estendido e pode requerer também o ledor. Mas por quê? Exatamente, não porque eles não leiam. Claro, eles leem, quem vai fazer um concurso são profissionais já, e eles leem, só que o tempo de decodificação, o tempo de leitura para compreensão acaba sendo maior. Então, o ledor vem para fazer esse papel. O transcritor, que é a mesma pessoa, também. Ele vai falando o que ele quer escrever e essa pessoa redige para ele. Porque facilita esse processo. Então, ele está competindo igualmente com qualquer outro. Ele não está tendo um benefício maior. Ele tem o mesmo número de questões, mas com o ledor. Então, nos concursos públicos é belíssimo, funciona muito bem. Nas escolas é que nós temos um pouquinho de resistência no sentido... inclusive, até o Fundamental 1, nós conseguimos. A professora, a regente, ela consegue fazer essa mediação. Tá? Mas no Fundamental 2, já não. Porque são várias áreas. E aí nós precisamos, sim, desse profissional capacitado. Exato, imagina, muita coisa, muita área. Isso, e aí é um trabalho que também precisamos educar a criança desde essa fase do Fundamental 2, para que ela, quando tenha o benefício, ela saiba usufruir disso. E possa avançar, porque antigamente se falava assim, mas ele vai fazer faculdade, ele pode fazer o que ele queira fazer. Olha, todos, não é? Isso é dar o direito, isso é dar a igualdade, né? Exato. Nossa. Então, nós temos, eu tenho agora, até nessa formação, né, vão ser 12 horas de formação, uma neuropediatra, a doutora Lúcia, vai estar, né, vai falar desse processo, desse cérebro maravilhoso, de como ele aprende. A doutora Andréia, também uma oftalmopediatra, vai estar falando do processo visual na leitura, porque nós vamos focar exatamente o papel, né? Nós vamos capacitar professores para ser o ledor transcritor. E aí nós vamos mergulhar na prática mesmo. Vamos lá, aprender a fazer, vamos experienciar. Vou trazer duas disléxicas, inclusive, que já tiveram as experiências com ledores, para que elas falem como foi, né? Onde impactou. Isso é muito importante. A experiência de quem viveu é muito importante. E Vera, só para, tipo assim, na questão, por exemplo, municipais, né? Esse profissional, ele é contratado como professor ou ele tem especificamente a questão de ser um professor ledor? Isso tem uma diferença na contratação? Ou ele é um professor que
treinado para ser o ledor? Normalmente, assim, pelo número de profissionais que tem dentro da escola, um professor pode se capacitar a ser Para esse ser o ledor leitor, e transcritor. né? O transcritor. Geralmente as escolas elencam um dos dois profissionais, dependendo do ensino fundamental e o ensino médio, né? O ensino médio já é outro profissional, porque ele tem que estar ali presente nas avaliações. Uma coisa que é muito importante a gente saber, e eu acho que isso vale, porque esse direito não sendo posto, né, em ação, a família pode recorrer, inclusive a escola perde, a criança, se ela, por exemplo, ter a infelicidade de chegar no final do ano, ela ter o laudo lá anexado no histórico dela, na escola, e ser comprovado que ela não teve os direitos garantidos como ledor, e ela reprovar, todos os casos que eu já acompanhei, não aqui na região, mas muito em São Paulo, todos os casos passaram, o juiz deu como causa. Por quê? Porque a escola tinha que ter feito a avaliação. É uma obrigação da escola. Sim, sim. Então, essa pessoa, essa capacitação não é uma... Então, por exemplo, eu tenho escolas que têm a bibliotecária, que quer fazer esse papel, porque gosta e porque, né, está ali presente no dia a dia daquela escola. Então, e tem que ser feito com o coração, porque você imagine a vida que você tem que dar na sua leitura para uma prova de história, de geografia, enfim. Não é? Então, tem que, como todos os professores ali, tem que amar o que faz, com certeza. Com certeza. Vera, nós estamos aqui também, eu queria mandar um abraço para o Ivan Guerra, ele está aqui conosco, inclusive ele é o responsável de eu ter conhecido você. Aqui. Oi, voltando, o Irã. Deu uma Guerra. Nosso amigo está me ouvindo, Vera, deu uma reconexão agora. Agora perdemos, né? Tá falhando. Tá falhando muito? Voltamos agora. Então, mandar um super abraço para o Irã. O Irã Guerra é uma pessoa muito, muito especial, que nós estivemos conversando numa entrevista que eu estive na rádio com ele, a questão do autismo. Ele colocou a questão dessa necessidade que os pais têm de ter esse olhar, esse acolhimento, tudo isso que nós colocamos aqui. E por isso que nós nos propomos lá, naquele dia, fazer esse trabalho com você, Vera. Eu quero super agradecer. Nós já estamos com, nossa, quase 1 hora de live, né? Sim. Eu acho que, eu não sei se o pessoal tem perguntas, se alguém mandou mais algumas perguntas aí, porque dentro do que nós tínhamos colocado, acho que nós praticamente respondemos tudo. Sim. E se as pessoas também tiverem dúvidas, perguntas, né, Vera? Nós temos os nossos contatos, as nossas mídias sociais. Se as pessoas quiserem saber mais ou conversar com você, tirar algumas dúvidas também, então nos colocamos à disposição. Porque é para isso que a gente está aqui, né, Vera? Para fazer o melhor pelas nossas crianças. A educação é direito de todos, é fundamental nas nossas vidas. Eu sempre falei que a educação é a base de tudo, inclusive da boa saúde. Porque se nós temos a informação, a educação, a gente consegue também ter melhor. Estou falhando bastante. Foi, voltou? Tá, agora começou a falhar. Então, só para a gente finalizar, que a internet agora começou a dar um tilt, né? Quero agradecer imensamente a presença de cada um de vocês, que tiraram o seu tempo precioso para estar aqui conosco, dividindo. Estou vendo o Revelino Urbans, que aqui a Silvia Lense também está nos assistindo. Não consegui ver todos aqui, que a gente estava, que a grade sobe rápido, mas eu quero agradecer a participação de todos, e principalmente da Vera, que se pôs à disposição de nós, tá? Temos mais alguma coisa, dona Vera, se quiser colocar mais alguma informação? Então, eu falo em nome de nós, profissionais da área da saúde, que esse contato sempre é muito importante. A comunicação, né? Hoje nós temos o WhatsApp, nós respondemos, eu falo para os pais, me manda mensagem, se eu não respondi é porque eu estou em atendimento, mas 1 hora eu respondo, às vezes até assim, eu respondo sábado, domingo, e ali a gente vai, porque a gente... nossa vida são as crianças, né? A gente... Educador é assim, né, Vera? Não tem, são 24 horas educadores, né? Então, e aí eu tinha algumas escolas que, por que você não faz o recesso? Eu falei, não, eu vou respeitar o recesso desses professores, eu quero que eles descansem, que fiquem em casa,
que depois retorne o segundo semestre com um gás enorme, com essa energia boa, e que a gente faça a capacitação ali no comecinho, né, no retorno, porque as crianças estão aí. Todas essas dificuldades, o déficit de atenção, a hiperatividade, o autismo, são crianças que requerem muito de nós. Elas requerem muito, não são crianças tranquilas de se trabalhar. Então, esse descanso, essa compreensão de que esse professor ele precisa, assim, ser acolhido também, ter Ele tem que ser energizado também, ele tem com que descansar, tem que ser certeza, acolhido, tem que ser com entendido, certeza. porque é uma doação constante, né? É uma troca de ambos os lados, né? Todos nós, né, Vera, seres humanos, precisamos desse acolhimento. E Vera, deixa eu te Isso. contar, eu sempre digo, eu já disse para você na nossa visita, assim como eu falei com o Irã, essa minha missão de estar me colocando à disposição agora, ela não é minha, ela vem, eu tenho uma vontade enorme, Deus nos guia. Para você ter uma Sim. ideia, nós marcamos essa live para hoje e eu não sabia. Acabamos de saber, acabei de receber a informação que hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 32 anos. Hoje, Ah, Vera, que no dia graça, que nós né? estamos aqui com essa população maravilhosa, com esse povo que está nos acompanhando, que tem os mesmos Que interesses que nós, ótimo. de Isso. defender, de ajudar, de acolher as crianças e os adolescentes que nossa, são Sim, nossos filhos, são nosso sim. futuro. Então, E depende de nós hoje darmos o nosso melhor. Então, 32 anos do que Estatuto da Criança e maravilha. Olha que Adolescente, nós lindo. duas aqui, com esse Uhum. povo maravilhoso que tirou seu tempo para Falando a gente estar sobre. falando do que a gente Uhum. precisa e pode fazer para ajudar e estar dando uma qualidade de vida e dar os direitos, Isso. falando de direitos, né? Em Dar os direitos das direitos, crianças. isso, e a Me criança, emociona. né, e as crianças serem atendidas nessa demanda, nessa necessidade e a compreensão, porque o que nós queremos? Nós queremos um mundo melhor, sempre. Né? Exato, Então, assim, e sempre. quem vai fazer esse mundo melhor são eles. Né? Nós estamos aqui Exatamente. arrumando a casa para que eles vivam melhor, que eles tenham condições, que Exatamente. eles tenham expectativas. Porque nós vamos, eu vejo isso tão claro, quando eu vejo uma criança sorrir, quando ela vem com as dificuldades e ela supera os obstáculos, eu falo, gente, olha que coisa mais linda, nós somos pontes, né? Nós somos simplesmente Sim, pontes, quanto amor passando, envolvido, né, mas Vera? Quanto amor não envolvido. tem como, na Não educação, você tem, sabe, não né? tem. Não só na educação, o teu trabalho também, como que você não vai ter amor na troca que você tem diariamente com as pessoas que depositam em ti uma Exatamente. esperança imensa, não é? Exato. E a coisa da empatia, né, Vera? Sem dúvida. Da gente se colocar no lugar das pessoas que têm essa dificuldade dentro de casa, o do quanto elas Sim, sim, precisam sim. mais ainda dos amigos, dos vizinhos, da rede escolar, da rede pública. É Isso, uma rede de uma amor, rede. uma rede de acolhimento. É para isso que nós duas estamos aqui, né? Nos Sem colocando à dúvida. disposição para a gente fazer o nosso melhor pelo mundo sempre, né? Sem É dúvida, isso, sem Vera. dúvida. Quero fazer uma consideração final para a gente ir encerrando. Já estamos Eu, quase fechando uma hora. sim, sim, eu agradeço do fundo do coração, já disponibilizo as vagas, né? Porque depois a gente conversa e como eu faço esses convites formalmente, né? Para Sim, a Secretaria de Educação, mas a minha alegria é esse movimento, poder ver o professor vir e ser recarregar essa bateria de como eu posso modificar aquela criança em sala de aula ou aquele grupo de crianças em sala de aula. E então é com você também, é um prazer imenso falar com você, porque todos nós acabamos depositando uma expectativa em ti, em tuas propostas, né, no fazer, porque é o pessoas assim que nós engajamento, precisamos, né, Vera? né? É o engajamento de ouvir, né? A gente está disposto a A ouvir demanda, as isso, demandas, além das paredes da escola, com além das certeza. paredes da saúde, porque eu sempre digo, construir uma escola, construir um posto de saúde, um hospital, é sempre mais fácil, mas gerir o que está dentro, e principalmente o acolhimento e o olhar humanizado Uhum. daquilo que vai ser feito, daquilo que vai ser proposto, daquilo que vai ser falado, é diferente. Então, a gente tem que ter esse olhar para poder dar essa qualidade de vida que a nossa Constituição, no seu artigo 1º, fala que todos temos direito, né? Para isso que a Isso gente se coloca à mesmo. disposição, para ajudar nesse movimento. Ah, é muito
Eu que Obrigada. agradeço, amor. Eu que agradeço a todos que nos assistiram, eu agradeço e Muito me obrigada. coloco ao dispor para Estamos responder. ainda com 25 pessoas conectadas, falando É, de um assunto tão importante, em obrigada, épocas que olha as que pessoas quase feliz. não se dispõem o tempo. Eu fico muito feliz. É um Agradeço imenso muito. prazer. Eu agradeço muito todos também. E assim, eu me coloco ao dispor, né, para perguntas, para dúvidas, professores, por favor, não se acanhem. Ai, Vera, olha, eu tenho uma aluna assim, assim. O que que você acha? Sabe, é por aí. É assim Uma mesmo que a troca, gente né? faz, sem Troca de dúvida. informações, Sem dúvida. de conhecimento. E como eu já vi você é uma pessoa de uma alma maravilhosa, eu Imagina. percebi a sua doação, você está no lugar certo. Eu sempre digo que Deus coloca as pessoas, né, na vida da gente, e você é uma das pessoas que está aqui para fazer uma Ah, diferença querido. positiva, para somar, assim como várias pessoas que estão conectadas aqui conosco, Com que são da área certeza, da educação, com e que certeza. elas também estão colaborando e muito, né? Porque é uma baita responsabilidade a vida dessas crianças. E o Estatuto completando 32 anos, nós fechamos com Eu chave de agradeço. ouro a nossa live com essa informação, fazendo e falando dos direitos das crianças e dos nossos adolescentes. E Muito falando, obrigada. eu agradeço também, e falando que todo Sim. E professor que. Vera, se você puder nos deixar depois conosco o teu contato, né? Isso, E-mail, telefone, para sem que as dúvida. pessoas que estão aqui que tenham interesse de trocar mais ideias, né? Ótimo. Sim, Mandar um deixo sim. WhatsApp para você, aí a gente encaminha ali para a galera que esteve aqui conosco e pode disseminar, porque são de Ótimo. pessoas como a Vera que a gente precisa, pessoas que têm conhecimento e Querida, sabem como obrigada. ajudar. Obrigada, imensamente agradecida a você e muita energia positiva para que você faça e ponha em prática todos os objetivos e vá em frente, porque é de pessoas assim que também nós precisamos muito. Vamos Tá lá, a gente une bom? as forças e vamos fazer o melhor pelo nosso pessoal. Muito Isso mesmo. obrigada, gente, obrigada. Boa Uma noite boa a todos. noite, uma abençoada noite para todo mundo, que Deus abençoe. E olha, até a próxima. A gente vai continuar conversando e fazendo o que tiver que fazer. Beijos, boa noite. Boa. Obrigada. Tchau, tchau.